galera, o primeiro episódio da temporada 2 de Mushoku Tensei já trouxe pra gente algumas mudanças na história, cara. Mas, do mesmo jeito que essas mudanças entraram, entregou ao mesmo tempo uma história muito legal pra gente, tá? Desfocando um pouco do Rudeus, finalmente, indo direto pra Sylph, uma história que já deveria ter sido contada antes também. Bora ver tudo que rolou nesse episódio 0 nessa análise aqui. Pô, a análise tá maneira demais, hein? Então vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Olha, galera, finalmente o primeiro episódio de Mushoku Tensei lançou e agora eu posso realmente trazer pra vocês a minha análise completa, dando atenção não só aos detalhes da série, mas também trazendo muitos pontos, né, que eu acho super importantes vindo da novel. Então, se você ainda não viu o episódio, vá lá, assiste o primeiro episódio, depois você volta aqui, porque lógico que vai rolar spoiler, né, a gente vai dar o spoiler desse primeiro episódio e algumas outras coisas também que rolaram na novel que não foram contadas no episódio. Então, vamos lá, bora pro vídeo? Comenta aí também antes de ir se você já curtiu o episódio, tá? Se você gostou, deixa o seu comentário. O que você achou desse início? Manda ver. Bom, galera, a trama do episódio 0, o core dela, começa simplesmente baseado em mostrar a vida da Sylph, mostrando o trauma dela depois de ter acontecido aquele incidente do teleporte, coisa que ainda não tinha sido mostrado pra gente na segunda parte da primeira temporada lá de Mushoku. O que acontece logo de cara no início do episódio é a Sylph caindo lá. Isso foi mostrado pra gente, inclusive, como muitas pessoas morreram depois desse incidente do teleporte, da mesma forma que ela. Basicamente, a Sylph apareceu voando no ar e teve gente que apareceu às vezes no fundo do mar ou voando no ar que não tinha capacidade de, né, usar os poderes que a Sylph tinha para poder sobreviver, não tinha como subir do fundo do mar também. No caso da Sylph, eu ainda digo que foi uma baita sorte ela ter conseguido minimamente sobreviver sem muitos danos depois de ter caído de uma altura tão absurda como aquela que ela caiu. Bom, o episódio ainda foi ficando bem legal conforme ele foi passando, porque ele apresentou coisas que a gente não viu no início do novo volume. Na verdade, nós vimos volume 3, ele tá retrocedendo um pouco a história para caminhar com a gente. São alguns pontos extras, né, capítulos extras que foram lançados durante essa história das primeiras temporadas. Algo que só mais pra frente vai dar um contexto geral dessa história aí. Isso também eu acho muito bacana, tá? Mas tudo começou lá em Ars, a capital do reino de Asura, que era uma maior e mais populosa cidade do mundo. Bem no meio dela tinha lá o castelo com as paredes brancas, naturalmente dizia ser o maior castelo e mais bonito do mundo, e ele era conhecido como Palácio de Prata, era a residência da família real. Só que, pô, dentro das paredes do castelo tinha uma luta cruel, cara, uma luta feia, perpétua pelo poder. Todo mundo queria dominar aquela parada. Os nobres do reino nunca assim se cansavam de conspirar, de enganar e trair uns aos outros lá. Eles travavam batalhas dias e noites por causa disso. E acontece que o incidente do deslocamento, que aconteceu lá na região de Fitoa, teve um grande impacto no curso das guerras travadas dentro desse castelo. Então, partindo mais pra frente, a Ariel, que é a segunda princesa do reino de Asura, embora ainda não tivesse muita idade, tinha um carisma irresistível. A maioria dos moradores da capital já falava muito dela como a princesa mais linda que já existiu, e também, uma vez a cada 3 dias, ela visitava o Jardim dos Lírios. Isso vai fazer diferença. A Ariel estava com uma pessoa completamente dinâmica, né? No momento, ela passava os dias tomando chá e as noites pulando nas empregadas. Sim, mas por profundezas ela era diligente, sociável e estava disposta a trabalhar duro para melhorar a si mesma, para ser uma pessoa melhor. Se ela assumisse esse trono e se dedicasse ao fortalecimento do seu país, o Derek tinha certeza que Asura passaria por grandes avanços numa única geração. Poderia ser possível até mesmo conquistar todo o continente central se ela tomasse, né, o poder. Por outro lado, era extremamente carismática, tanto que o Instituto de Magia quanto os magos reais estavam cheios do que poderia se chamar de uma pessoa insatisfeitas, né? A galera não estava querendo ela tomando esse negócio não por conta do carisma dela, tinha que ser uma pessoa mais dura, né, digamos assim. Muitos sussurravam, falavam palavras de crítica aos ministros e atualmente dominavam o governo, né, ou a própria nobreza da família real. No entanto, cara, em todos os anos se passando nesses lugares, o Derek nunca tinha visto ninguém falar mal da Ariel. Ele tinha toda a confiança de que ela poderia se tornar um governante como Calnus, que liderou literalmente a humanidade nos últimos estádios da Guerra do Laplace e consequentemente assumiu o trono. Só que enquanto tudo acontecia, o incidente do deslocamento de Fitoa estava ocorrendo no mesmo instante. No momento em que o Derek voltou para o Jardim dos Lírios, né, quando ela estava lá, né, na visita do Jardim dos Lírios, o queixo dele caiu diante do choque, porque os olhos dele ficaram fixados numa área atrás do jardim, uma seção basicamente conhecida como Flores de Hibisco. Nessa área tinha uma besta enorme que se apoiava nas duas pernas e acabou de aparecer ali trotando entre as árvores. Era um javali exterminador.
por si só era um monstro de rank D, só que normalmente ele frequentemente era encontrado junto com bandos leais de cães que podiam elevar ele para uma ameaça de rank C, até mesmo rank B. Normalmente só eram encontrados nas profundezas das florestas, só que os números deles eram tão grandes e às vezes um emergia até para atacar uma cidade próxima. O Derek, como a maioria dos seus compatriotas lá, ele estava familiarizado com esse nome, essa aparência desse monstro e também, lógico, com a reputação dele como uma fera temível. Só que ninguém sabia o porquê que tinha um javali exterminador ali. Esse era o Palácio Real, o lar da família governante de uma nação do mundo, tá ligado? De certa forma, a gente pode dizer que não era um local seguro, mas certamente era o último lugar onde alguém esperaria encontrar um monstro selvagem assim. Só que na verdade era porque o javali exterminador tinha sido de fato teletransportado para esse local apenas alguns momentos atrás, como resultado do incidente de deslocamento lá de Fitoa. Então, cara, enquanto a mente do Derek lutava para processar a situação, o olhar dele se encontrou com o da princesa. Ele viu a princesa e aí ele soltou um suspiro involuntário. Ela ainda estava na mesa conversando alegremente com o Luck, que era o soldado, o guarda dela, sobre alguns assuntos vulgares e tal. O problema é que os dois não tinham notado o javali exterminador. E embora aquilo ali estivesse olhando diretamente para eles, os olhos dele brilhavam como se fosse um caçador avaliando a sua presa, tá ligado? O Derek então começou a correr. Mano, ele deu tudo de si correndo, começou a entoar um encantamento mágico para tentar parar o javali, só que o javali exterminador também estava em movimento. Talvez ele tivesse até notado o Derek ou sentindo uma ameaça vindo para ele e de qualquer maneira ele avançou para a vegetação do jardim, indo direto para a princesa Ariel. O Derek abandonou o seu encantamento e meio que gritou, né? Ele falou para a princesa, pô, sai daí, corre, levanta, pelo amor de Deus. Não ia deixar a princesa morrer. Bem a tempo, lógico, dela notar um certo borrão marrom correndo pro lado dela. Ela então saltou para fora do caminho. Quando a Ariel caiu no chão, o javali exterminador abriu o caminho através de uma série de árvores delicadas do jardim. Então ele voltou em direção ao seu alvo. Nesse ponto aí o Derek já tinha colocado entre ele e a princesa. Ele se jogou basicamente na frente do monstro. O enorme javali que apareceu diante do mago, né, com a baba escorrendo pela boca, salivando de fome, os olhos dele começaram a brilhar de uma forma bestial, estavam fixos neles ali. E aí é que a gente pensa, o que o mago poderia fazer nessa situação? O que ele poderia fazer estando tão perto de um monstro tão grande? Não tinha a menor chance dele concluir o mínimo de um encantamento a tempo, cara, não dava, tava muito perto. Então o Derek nem se incomodou, ele simplesmente só abriu os braços e gritou com tudo que ele tinha pro Luck, que deixaria o resto com o Luke, tá ligado? Uma fração de segundos depois, ele, plau, tomou uma pancada do javali exterminador, que acabou quebrando todas as suas costelas, esmagou vários órgãos vitais dele. Foi um negócio tão forte mesmo que o cara, ele teve sorte até de não perder a consciência. Quer dizer, sorte não, né? Porque talvez isso não fosse algo, uma grande bênção, por conta da dor que ele ia sentir por tomar essa pancada. Por fim, a besta se aproximou da princesa Ariel e a sua pata maciça se ergueu no ar para bater nela. Mas então ela teve uma oração e a sua oração foi atendida. Com um grito ensurdecedor, um anjo caiu do céu, e esse anjo era um anjo jovem, de cabelos brancos, vestindo roupas de péssima qualidade. Quem era? A Sylphie. Pois é, a Sylphie que veio com aquela mudança até de cabelo dela, né? Ela trocou o cabelo de verde para branco assim que ela estava caindo, algo que até hoje eu não entendi o porquê que aconteceu, mas se você souber, comenta aí que vai me ajudar bastante a entender isso. Bom, diferente do anime, na novel, a Sylphie de alguma forma explodiu metade superior do corpo do javali. No anime ela só deu-lhe um pancadão nele, né? Meio que ele ficou mortão ali, se estourou a cabeça dele, ficou meio, né, meio zoada e ele caiu na água. Enfim, teve aquela diferença. Mas eu acho que é pra deixar mais family friendly também o anime, não ficar um negócio muito gore, tá? Então assim, o incidente do deslocamento de Fitoa custou a vida de um jovem mago, né, do Derek, mas forneceu a Ariel um propósito diferente, uma vida nova. Então, o que caminhava depois desses eventos aí? Como eles mudaram o Luke? E o que será que foi feito com esse anjo que caiu do céu, a Sylphie? Primeiro, o fato da Sylphie ter invadido o castelo transformaria ela, lógico, sem sombra de dúvidas, no intruso. Então a ideia da princesa foi boa. Como ela achava que a Sylphie era um anjo, ela renomeou a Sylphie como se fosse um homem, né? Mudou completamente a identidade dela para que fizesse parte da guarda real. Agora a Sylphie ficou sendo chamada de Fitz e sendo conhecida como homem. Então a partir daqui a gente vai falar com o Fitz. E segundo a princesa, a única coisa incomum nela era que ela era um mago mesmo, tá? E não apenas um mago qualquer. Simplesmente, o Fitz podia ter apenas 10 anos de idade, mas ele teve um professor excepcional e estava pelo menos no nível intermediário em todas as escolas de magia possíveis. Inclusive ele avançou tanto que podia lançar feitiços não verbais, tá ligado? O Fitz lutou enquanto estava no ar, antes de chegar no solo, conseguindo diminuir a velocidade da queda e milagrosamente quebrou só 2 pernas quando pousou no chão, só.
colidir na verdade, né? A sua mana ali foi completamente drenada e ela acabou inconsciente, obviamente. Só que quando acordou, descobriu que tinha perdido tudo. Sua cidade natal, a sua casa, sua família, pensa só na Sylphie saber disso tudo. E lógico que ela ainda sendo muito jovem, em um instante aí se tornou uma ninguém, saca? Não tinha pra onde ir, ninguém quem confiar, exceto uma própria mulher cujo olhar ficou ali nela, que era a Ariel. Ela viu a maneira como Fitz usava magia livremente sem quaisquer encantamentos, então empregou ela, basicamente começou a fazer com que ela tivesse uma vida no palácio ali como guardiã, a segunda guardiã da princesa. Despertada por Ariel, ela acordou em um horário específico todas as manhãs. Normalmente seria o trabalho até de uma dama de companhia, né? Mas acho que a Sylphie servia para isso também. A princesa já tinha enfrentado tantas tentativas de assassinato desde que era criança que a responsabilidade agora cabia a um dos seus guardiões estar lá sempre com ela. Luke ou Fitz que estavam lá então. E cara, ele só foi incumbido do dever quando soube que se tratava de um residente de fora do palácio e não estava envolvido com nenhum dos nobres que considerava inimigos. Então assim, mesmo um caipira como Fitz podia aprender várias coisas depois de ser forçado a fazer essas coisas várias vezes lá na princesa. Só que cara, a gente viu lá na festa, por exemplo, que apareceu mais pra frente na história, tinham nobres que foram bastante críticos com relação a esse jovem guardião Fitz depois da aparição do nada dele no Palácio Real, tá ligado? A família e a origem eram completos mistérios. As únicas coisas que eles podiam saber era o quê? A raça, que era um elfo, pô, as orelhas já denunciavam, e a cor do cabelo. Porque assim, pela maneira dele, o modo de falar, tava claro que Fitz não era um nobre. Apesar disso, Ariel tinha nomeado como seu novo guardião e ela deu a ele um equipamento de guardião de qualidade, que manteve ele do seu lado o tempo inteiro. Esse tratamento especial só meio que inflamou toda a desaprovação dos nobres, todo mundo ficou revolto com essa parada real, tá ligado? E assim, sempre o Fitz usava um óculos de sol. Só que, cara, na corte imperial isso também não foi dito no anime. Esconder o rosto sem propósito era considerado uma falta de educação. Entretanto, as palavras dos nobres transpareciam um desconhecimento de tudo, porque Ariel tinha recebido a permissão do próprio rei para usar o óculos de sol nele, tá ligado? Na verdade, ele era um item mágico que poderia até indicar quando a princesa estava em apuros, não importa onde o usuário estivesse. Então, ele saberia exatamente, né, aonde ela estava e se ela estava em apuros de alguma forma, alguém atacando ela. O item foi considerado necessário depois do incidente anterior, antes, né? E o rei acabou permitindo isso. De acordo com Ariel, Fitz era ágil o suficiente para envergonhar inclusive os cavaleiros no treinamento da corte, cara. E ele também era versado em leitura, escrita, aritmética, tinha um conhecimento mais íntimo com magia, até mesmo do que alguns professores de universidade de magia de lá, sem mencionar que podia usar magia de um nível avançado, com vários encantamentos diferentes, com apenas 10 anos de idade, tá ligado? Era o início de uma tarde, então, Ariel estava se encontrando com o pai de Luke, o Paimon Notus Greirat. O Paimon liderava a lista dos apoiadores dela, embora não fosse bom nos julgamentos, né? Ele ainda era um jovem agindo como um lorde soberano na região de Milbolts. Então, cada vez que algo acontecia, ele fazia uma visita para discutir com ela sobre o futuro. E Ariel atualmente não tinha muitos apoiadores. Ainda não era uma adulta e, embora fosse popular com o público em geral, ela não tinha, assim, não era o mesmo nível de aclamações entre os nobres, ela e entre os irmãos, entendeu? Era por isso que ainda estava estabelecendo algumas bases por ali. Os nobres poderosos e de alto escalão que apoiavam o primeiro e o segundo príncipe não tratariam ela simplesmente para apoiar Ariel, e as posições dentro das suas facções já eram sólidas. Foi por isso que o Paimon sugeriu capturar aqueles que permaneciam indecisos. Isso significa conquistar os nobres do interior que não se envolveram nas disputas políticas do continente, bem como também os nobres do escalão médio e inferior, que não tinham muito poder. Bom, primeiro eles trabalhariam, lógico, para suprimir as forças militares e tornar elas suas. Nessa era de paz, os soldados e cavaleiros não eram tão valorizados quanto eram antes. O seu trabalho consistia em basicamente eliminar monstros e ladrões no máximo. Pode-se dizer que não tinha poder político, razão pela qual outras facções não tentavam obter o apoio deles. Ainda assim, se algo acontecesse, os militares seriam os únicos a agir. O reino de Azura não via uma guerra civil há muito tempo. Enquanto não houvesse nenhuma prova sólida deixada para trás, até mesmo do assassinato da corte seria permitido. Então, consequentemente, os nobres esqueceram dos poderes militares. Ariel e o Paimon, por outro lado, não esqueceram deles. Trabalhavam primeiro e principalmente para obter o apoio militar, porque é muita gente que tá lá, né? Então Ariel tava na mesma, fazia parte da família real e podia usar o dinheiro livremente, como ficava claro à primeira vista que ela tinha uma enorme lacuna entre ela e os outros candidatos. A sua única vantagem era sua popularidade com o povo, e isso seria fácil de se perder. Os outros príncipes não fizeram muito para mudar o coração das pessoas não, tá? A popularidade era muito instável para ser usada como base.
Fitz então concordou em se tornar o guardião dela, mas só com algumas condições. A primeira era que todos perdoariam o crime de entrar no palácio sem autorização, e ele meio que apareceu de repente no dia do incidente do deslocamento, né? Mesmo que não tivesse sido pela sua própria vontade, ele acabou entrando no lugar sem permissão, o que era uma ofensiva punível até. Mas, ao menos, ele também queria um acordo com todos ali, a critério de que a Ariel poupasse ele da punição e também procurasse os amigos dele, soubesse se os amigos estavam vivos ou não no processo. Só que a família Boreas tinha perdido todas as suas terras e as pessoas sob seu comando junto com elas também por causa do incidente. E os nobres que consideravam a família Boreas sua inimiga viram inclusive uma oportunidade perfeita para lançar um ataque impiedoso lá e matar o resto do pessoal que não tinha matado. Tudo que a família pôde fazer foi tentar preservar a sua posição. Não tinha o luxo para procurar os residentes desaparecidos agora. Então eles tinham organizado algo parecido com uma equipe de busca, mais ou menos. Mas era uma coisa que era só para dizer que existia. Então a Ariel usou o dinheiro do seu próprio bolso para montar uma equipe e ordenou que eles fizessem a busca. A propósito, Darius, o primeiro-ministro do alto escalão que apoiava o primeiro príncipe, mais tarde colocou a família Boreas sob a proteção e investiria em um grupo de busca também. Um grupo que buscava aumentar mais o tamanho, tá ligado? Bem, isso aí era uma história para uma outra hora, mas isso acontece mais pra frente. Como essas duas condições, então, que Fitz deu, ele se tornou o guardião protetor da Ariel. Foi aí quando a Ariel viu que o Fitz estava tendo pesadelos e convidou ele para passar um tempo no quarto dela, dormir à noite com ela. E nesse meio tempo, dois homens conversavam em uma sala. O jovem começou a pensar que a Guilda dos Cavaleiros e a Guarda Imperial não tinham poder político. O Reino de Azura, sem dúvidas, tinha a maior força militar do mundo, só que metade dos seus soldados eram pessoas comuns. Os que estavam no topo eram nobres e seguidores deles, então substituir eles não seria algo fácil. Mesmo assim, a guilda e a guarda seriam os primeiros a se mover se algo acontecesse na capital imperial. Se os capitães oficiais, comandantes, fossem substituídos por pessoas que apoiassem a Ariel, os soldados cavaleiros sob seu comando também se aliariam a ela, já que seria algo mais popular. Nesse caso, ele não poderia descartar a possibilidade de um golpe de estado acontecer. Cara, basicamente o primeiro príncipe Gabriel e também o alto-ministro Darius pareciam dois funcionários corruptos ali do período, Edo, enquanto eles conspiravam todo esse negócio lá num lugar mais recluso, mais privado para eles. Bom, depois disso aí, era tarde da noite, a hora que eles estavam todos descansando nas suas camas e Fitz foi lá no quarto da Ariel. O vapor estava visivelmente subindo do seu rosto, tadinha, ela estava nervosa, e aí as duas dormiram lá. Depois daquela brincadeira, que a Ariel acabou fazendo com a Sylph, de subir em cima dela, enfim. Só que aí foi quando a Sylph fechou os olhos e abriu de novo, percebendo que tinha uma presença no quarto. Alguns momentos atrás ela viu que as únicas presenças que ela sentia era a própria Ariel e ela, lógico, a sua própria. Mas tinha alguém agora de pé do lado da cama, uma jovem garota. Uma garota que se moveu no momento que os olhos da Fitz encontraram os dela e ela se jogou em cima da Ariel na tentativa de atacar ela, de matar com a faca. Fitz, lógico que percebeu que era uma assassina, só que antes que pudesse gritar qualquer coisa, o corpo dela já estava se movendo para defender. No mesmo instante em que soltou para proteger o corpo da princesa, ela estendeu as mãos em direção à garota e lançou a sua magia. A assassina conseguiu se levantar, os olhos dela voltaram para Fitz e a Ariel simplesmente começou a passar rapidamente pelos dois ali e finalmente se fixou em Fitz. Parecia que ela estava planejando acabar com o guarda-costas, lógico, ela queria matar a Fitz primeiro antes de lidar com o seu alvo, que era Ariel. Encontrando elas então sob o domínio do olhar do intruso, Fitz abaixou, assumindo uma postura de batalha. Ela ainda estava vestida com as roupas de cama e ela não tinha uma peça diferente de equipamento. Só que isso não impactou no espírito de luta dela não, até porque ela aprendeu a usar magia e magia não faz diferença, dependendo do equipamento. Lógico que fica muito mais forte se você tiver uma varinha e tal, nesse mundo é assim, a gente vê pelo próprio Rudeus. Mas no caso ali, cara, não interferia muito não. A assassina então correu pra frente, foi em direção a ela e Fitz virou as palmas das mãos aí pra fora, liberando a sua magia. A mana fluía da mão dela, que não tinha nenhuma forma, e o som da explosão era acompanhado, lógico, pelo da cama sendo destruída, deixando inclusive um buracão na parede. Esse foi um feitiço de nível avançado, que era o estrondo sônico, então não tinham muitos que poderiam enfrentar uma explosão como essa e sobreviver, cara. No entanto, a assassina ainda estava viva, ela parecia de alguma forma estar correndo em direção a eles antes de pular para o lado. Não, intencionalmente ou não, a assassina conseguiu escapar desse ataque da Fitz. Então, ela chicoteou sua faca no ar para tentar acertar direto para Ariel. Claro que a Fitz instantaneamente esticou a mão no ar como se tentasse pegar essa faca. Isso estamos falando na novel, porque no anime ela pulou em cima da Ariel e tirou a Ariel ali voando com ela, Não foi uma tarefa fácil, mas acabou pegando nas costas da Fitz. Passou lá, a faca deu um corte nela. Tendo falhado na técnica de execução, então, a assassina mudou para defesa, quase como se fosse um gato tentando manter a distância, e em segundos ela foi enviada voando pelo ar
né, pela segunda vez, graças à magia da Fitz. E o impacto direto cortou os seus 4 membros, coisa que também não aconteceu, né, no anime. E ela foi jogada caindo pelo buraco na parede para a escuridão na noite. E olha, essa mudança repentina da defesa pro ataque deixou Fitz sem fôlego enquanto olhava para fora do buraco. E ela viu que era uma noite bonita, com a lua, bonitona e tal, tava excepcionalmente escuro lá fora, mas ela não tinha certeza do que tinha visto. Lá embaixo, não dava pra ver. Só que, cara, a assassina tinha caído com os membros decepados, ela tava sem membro, então não tinha como ela tá viva, tá ligado? A sensação de que havia matado alguém ainda não tinha nem aparecido pra Fitz. Só que o Fitz saiu correndo pra ver se a princesa tava bem, se tava tudo certo e tal, e no meio do caminho as pernas dele ficaram bambas e ele acabou caindo. Já era tarde demais quando a Sylph mesmo percebeu que todo o seu corpo começou a tremer enquanto a consciência dela ficava nublada, ela tava perdendo. Se ela fosse um mago comum, cara, ou se ela não fosse capaz de executar uma magia não verbal, né, sem precisar cantar, provavelmente ela teria morrido nessa hora. Mesmo com a sua consciência sendo consumida pela escuridão, ela conseguiu lançar a magia de desintoxicação em si mesma. Então olhou para os lados e a Ariel, que estava segurando ela, embora tivesse chegado tarde, o Luke também estava lá junto com ela, enfim. Assim que a tentativa de assassinato da Ariel foi, né, finalizada ali, elas conseguiram acabar com isso, Fitz tinha sido infectada pelo veneno. Só que, cara, o corte que ela tinha nas costas era tão pequeno que pouca coisa tinha entrado no corpo dela. Graças à resposta rápida de usar a magia de desintoxicação, ela escapou com vida por muito pouco e não teve efeitos prolongados do veneno. Quando ela voltou para o palácio, as impressões dos nobres sobre o Fitz tinham mudado. Foi justamente por causa dessa assassina que derrotou naquele dia que as coisas ficaram diferentes. Os restos mortais dela tinham caído lá no pátio, onde os guardas acabaram encontrando. E ela foi identificada como uma assassina muito famosa que trabalhava para o Reino de Azura pelos últimos 10 anos. Inclusive ela era conhecida como Corvo do Olho Noturno. Vários nobres já tinham sido vítimas dessa lâmina dessa mulher aí. O fato é que Fitz derrotou e demonstrou sua força genuína e conseguiu proteger a princesa. Como ele usava magia não verbal e normalmente não falava muito, ele foi apelidado de Fitz Silencioso e reconhecido, lógico, por todos os nobres como digno da sua posição como guardião da Ariel. Com isso, o assunto foi resolvido e a paz prosperou em torno da princesa. Ou assim parecia, né? Nenhuma história jamais tem as cortinas fechadas com tanta facilidade assim, rapaziada. Daquele dia em diante, mais assassinos começaram a aparecer para poder reivindicar a vida da Ariel, acabar com ela. Era um ataque depois do outro, tá ligado? Em cima do outro. Cada um deles foi simplesmente despachado pelas mãos competentes de Fitz, mas eles não conseguiram encontrar nenhum culpado, ninguém foi identificado. A Guilda dos Cavaleiros conduziu as investigações, mas parecia que alguém estava pressionando eles ali, não deixava eles falarem toda a verdade, né? Então a Ariel estava mentalmente encurralada e exausta pelo fato de que, embora pudesse ter relativamente certeza de quem estava enviando os assassinos, ela não podia expor a sua própria identidade. Como resultado, então, Paimon concluiu que era muito arriscado se ela ficasse lá, né, naquele reino, e propôs a ela deixar o país sob o pretexto de estudar no exterior. Aí até entrou uma cena pra gente no anime, deles três passando pela neve, indo pra um lugar diferente, e aí o guardião Fitz, que tinha perdido aqueles mais próximos a ele no incidente do deslocamento, acabou interrompendo toda a sua vida ali. Embora não tenha sido a sua própria vontade, ele se viu sendo arrastado para as profundezas sangrentas da batalha política do Reino Azura. Só que, ainda assim, a Sylph tinha uma coisa boa. Depois do dia da tentativa do assassinato da Ariel, ela parou de ter os pesadelos que ela estava tendo, né? Aqueles que ela era sempre lançada no ar, saía voando, lutando inutilmente até se espatifar no chão. Isso, pelo menos, podia ser considerado como sua única misericórdia de lá. Mas ainda assim, cara, resta algum tempo, falta alguma coisa nessa história até que os destinos entre o nosso jovem Rudeus e também de volta a Sylph se entrelacem de novo na frente. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido essa análise completaça aqui no canal. Inclusive, nós falamos de bastante coisa aqui que não foi mostrada no anime, né? Fiz as relações, as trocas, eles cortaram algumas coisas, mas que fariam bastante sentido mais pra frente. Eu espero poder ter explicado tudo isso pra vocês. Então, se você curtiu, capricha naquele likezão. Não esquece de se inscrever aqui no canal também e ativar o sininho, porque eu tô bem empolgado pra falar muito mais de Mushoku Tensei. Voltar a falar, né, na verdade, de Mushoku Tensei. Semana que vem a gente vai estar aí de novo com o segundo episódio, uma segunda análise top aí pra vocês. Tamo junto sempre, família. Beijaço no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima, hein? Valeu!